É impossível vencer uma corrida de kart sem fazer o que eu vou te mostrar nesse vídeo daqui. E é sério, tá? Experimenta fazer o seguinte: pega aquela folhinha de resultado, aquela folhinha que eles entregam no final da sua corrida, com os tempos de volta de cada piloto, ou até quando você está no kartódromo, pega de outras baterias para você ver que muitas vezes o piloto que faz a volta mais rápida da corrida não é o piloto que vence a corrida. E se você olhar nessas folhas, você vai ver que às vezes o mais rápido não está nem perto do primeiro colocado, ele está lá em quinto, sexto. E aí você se pergunta, como pode isso? E é exatamente isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. E piloto, beleza? Eu sou o Estevão e criei esse canal aqui com o objetivo de fazer você competir de igual para igual, até mesmo contra os melhores pilotos do grid. E como eu disse, é muito comum que em uma bateria de kart o piloto mais rápido não vença a corrida. Isso já pode ter acontecido com você, já aconteceu comigo. E se você observar outras baterias aí, enquanto você está no kartódromo, você vai ver que isso é mais comum do que parece. E quando isso acontece, significa que apesar de o piloto que fez a volta mais rápida ter técnica e precisão, coisas que são fundamentais em uma pilotagem de kart, ele não conseguiu, pelo menos naquela corrida, ser um piloto completo, tendo os 4 pilares que formam um excelente piloto. Isso pode acontecer por vários motivos, tá? Não necessariamente porque ele é um mau piloto, às vezes ele só não tá no dia dele. Mas o objetivo desse vídeo daqui é te explicar quais são esses 4 pilares que fazem um piloto completo, que fazem você conquistar a sua vitória no kart. E para você vencer uma corrida, você precisa aplicar esses 4 pilares com maestria. Se qualquer um deles falhar, a chance de você perder a sua corrida é muito grande, principalmente quando você compete em alto nível, em corridas de campeonato e coisa e tal. E hoje em dia os campeonatos eles estão cada vez mais acirrados, tá? O pessoal, quando eu comecei lá em 2014, o pessoal que estava na Novatos ou que estava ali numa categoria intermediária, eles eram muito mais lentos do que os pilotos que estavam na categoria Pro. Hoje em dia, se você vê, não é mais assim, tá? O pessoal que está ali na Novatos, que está na intermediária, eles andam ali às vezes menos de um segundo com relação ao pessoal da Pro. E para falar a verdade, é isso aí que eu quero mesmo, tá? Por isso que eu tenho esse canal aqui, onde semanalmente eu trago dicas de pilotagem, que eu quero fazer você, que às vezes está na categoria Novatos, andar igual o pessoal que está na categoria Pro. Eu quero mais é ver a briga na pista mesmo. Então, já que eu quero o seu bem e já que eu estou dificultando a minha vida te ensinando todos os truques de pilotagem, nada mais justo do que você deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no meu canal. E olha só, se você assiste o meu canal aqui com mais frequência, deixa aqui no comentário para o pessoal ver se o que eu falo aqui se condiz na realidade ou não. Se você tem visto uma melhora nos seus resultados ou não. Faz essa aí para Deus ver, deixa aqui nos comentários quais foram as suas experiências assistindo o meu canal aqui. E voltando para o assunto do vídeo aqui, eu vou listar os 4 pilares que fazem um piloto perfeito ou quase perfeito, digamos assim. Sendo que os 3 primeiros pilares eles têm muito mais a ver com técnica e o 4º pilar é a cereja do bolo, é o que faz o diferencial do piloto. E apesar de a gente ter esses 3 primeiros pilares no mesmo grupo, se qualquer um deles falhar, você vai destruir a sua pilotagem. E esse vídeo aqui não vai servir de nada. Então preste muita atenção em cada um desses pontos que eu vou destacar. O primeiro deles é você saber o traçado ideal da pista. Quando você corre em uma pista que você já conhece, um traçado que você já conhece, isso facilita muito a sua vida. Porque, sim, às vezes muda um pouquinho ali o estilo de pilotagem, dependendo do clima, dependendo da condição do kart. Mas a base do traçado você já tem. Tudo que você vai precisar é fazer pequenos ajustes ali para você extrair o melhor tempo de volta. Então, quando você já conhece a pista, isso se torna muito mais fácil para você. Quando você vai para uma pista nova ou para um traçado que você nunca correu, você pode ter um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim é possível ali na classificação você descobrir qual que é o traçado ideal da pista. Isso se baseando em outros pilotos ou até mesmo no feeling que você desenvolve conforme você vai correndo de kart aí na sua vida. E indo para o segundo ponto, você precisa, e isso aqui afeta diretamente o primeiro ponto, tá? Se você errar nisso, você vai comprometer o primeiro ponto e consequentemente vai comprometer seus tempos de volta, que é
definir os pontos de frenagem. Definir, eu não sei nem se é a melhor palavra, mas encontrar os pontos de frenagem. Quando você se aproxima de uma curva, você vai ter um gap lá que é o ponto de frenagem do kart. Se você exceder esse gap de frenagem, você vai passar do ponto e vai acabar saindo do traçado ideal, que vai comprometer a sua volta. Se você frear muito antes disso, pode acontecer de você tentar entrar na curva antes também, saindo assim do traçado ideal da pista, o que também vai comprometer a sua volta. Então você tem um espaço muito curto para você modular os seus pontos de frenagem. Qualquer errinho aqui vai prejudicar a sua corrida. E para você ter uma ideia aqui do gap que eu tô te falando, ele é um gap muito curto. Às vezes, se você frear 1/10 de segundo mais tarde do que você deveria, você vai comprometer sua volta, você vai sair do traçado ideal e vai prejudicar a sua corrida. E indo para o terceiro ponto, que também tem tudo a ver com esses dois, é você saber aplicar os ápices de uma curva da maneira correta. Uma curva, ela tem 3 tipos de ápice. Tem o ápice antecipado, o ápice médio e o ápice tardio. Quando você está em uma corrida, você tem que saber modular esses ápices para extrair a melhor volta possível. E quando você mira no ápice médio, mas você erra, você compromete a sua volta porque você saiu do traçado ideal do ápice médio. Então isso sim pode ser algo crucial aí para sua volta, principalmente em volta de classificação, quando qualquer errinho ali conta e pode te jogar 5 posições para baixo. Então, saber modular bem os ápices da curva, quando usar um ápice médio, quando usar um ápice tardio, é fundamental para um piloto de kart. E pessoal, olha só, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Ó, isso aqui que eu vou falar, quase ninguém vai falar para você, tá? Quase nenhum piloto vai contar para você isso aqui, a menos que você pague extremamente caro para fazer isso. Eu tô entregando de graça para você. Então, só por isso, deixa um like aqui no vídeo, pelo amor de Deus. Mas olha só, uma corrida de kart, ela não é uma receita pronta, não é uma fórmula que você aplica e dá certo independente das circunstâncias. Não, uma corrida de kart, ela tem muitas variáveis, como o tempo, o próprio kart, os pneus do kart, tudo isso influencia e você precisa saber lidar com essas situações aí no decorrer da sua corrida. E olha só, pessoal, eu quero mostrar um exemplo de um outro piloto aqui para vocês, que é o Dudu. Esse piloto, ele tem só 13 anos, ele acompanha o meu canal e segue as dicas que eu dou aqui semanalmente. E apesar de ele ter só 13 anos, ele corre de igual para igual até contra os pilotos da categoria Pro, tá? Às vezes a gente vai fazer um treino ali que junta todas as categorias em uma só e ele tá andando de igual para igual contra esses caras. E veja só o que ele fez na corrida dele aqui. Repara que técnica não falta para ele, porque ele conseguiu aplicar esses 3 pilares que eu falei aqui. Ele freia no ponto certo, ele faz a tangência da curva certinho, ele sabe modular os ápices da curva, além dele ter o 4º pilar, que é o principal para você vencer uma corrida, que eu vou falar, aguenta aí que eu vou falar. Mas aqui rapidinho, ó, se você está começando a correr de kart agora e você quer dar esse salto de evolução mais rápido, eu desenvolvi um produto que é o método de pilotagem volta a volta, que é um curso que eu desenvolvi com um preço acessível até mesmo para você que está começando no kart agora. E ao invés de você pagar 500 ou até R$1.000 às vezes ali em um curso de kart, eu disponibilizo esse curso por só R$97. E além disso ele está em promoção, tá? Então ao invés de pagar R$97, você vai pagar só R$49,99. O link para o meu curso está aqui na descrição. Se você quer dar esse salto evolutivo mais rápido, eu recomendo que você clique no link que eu estou deixando aqui na descrição e entre para o método de pilotagem volta a volta. Agora, se você acha que ainda não é hora, que está muito cedo para você, não tem problema não. Só se inscreve aqui no meu canal, que semanalmente eu trago dicas de pilotagem para te ajudar a evoluir no kart. Mas olha só as características de pilotagem do Dudu. Primeiramente, ele é inscrito aqui no canal, dá like nos vídeos e segue as dicas que eu dou. Além disso, se você assistir a corrida inteira dele, que eu tô deixando o link da corrida dele aqui na descrição também, se você quiser assistir depois, tá? E aproveita e se inscreve no canal dele e deixa um like lá para ajudar ele, tá? Se você assistir a corrida inteira dele, você vai ver que ele é um piloto extremamente preciso, ele freia exatamente no mesmo ponto em todas as curvas e ele sabe modular bem os ápices da curva. Mas além de tudo isso, ele tem o principal, que ele aplica exatamente nesse ponto, ó. Repara que em um determinado ponto ele é ultrapassado, ele cai para a 2ª posição na corrida dele, mas mesmo assim ele não se desespera, ele não perde o foco na corrida, que é justamente esse o principal pilar
aí para um piloto, que é a inteligência emocional. Quando alguma coisa acontece de errado na sua corrida, você não pode se desesperar, você tem que manter a calma, seguir ali o seu traçado ideal, modulando a sua pilotagem para você tentar recuperar a posição ou recuperar o tempo que você perdeu. Além disso, quando ele foi ultrapassado, ele ficou em vantagem com relação ao piloto que ultrapassou ele. Eu já vou explicar isso também, tá? E justamente por ele manter o foco na pilotagem consistente que ele estava fazendo até ali, algumas voltas depois ele recuperou a posição e acabou vencendo aquela corrida. E juntando esses 4 pilares que eu falei, que é você ter técnica, que são as 3 primeiras que eu falei, com o foco, você desenvolve uma pilotagem consistente, que vai te gerar bons resultados e vitórias aí nas suas corridas. Mas não só isso. Uma pilotagem consistente também te gera oportunidades nas suas corridas. Então, às vezes, por mais que você ache que sua corrida está perdida, quando você mantém o foco, mantém uma pilotagem consistente, você tem um grande trunfo na sua manga que você pode utilizar. Repara só nesse outro exemplo, que é um outro piloto, que é o Nicolas. Essa aqui foi uma corrida que choveu um pouco antes do início da corrida. Presta atenção nesse detalhe, tá? E durante a corrida eu fiz a ultrapassagem nesse piloto, o Nicolas, e tudo bem, eu fiz a ultrapassagem nele, ele seguiu ali atrás de mim durante a corrida, e algumas voltas mais pra frente eu me deparei com um retardatário. E olha só, eu falei que a pista estava molhada, né? E nesse momento aqui eu tomei uma decisão errada de tentar ultrapassar o retardatário pelo lado molhado da pista. E aqui surgiu uma grande oportunidade para o Nicolas de me ultrapassar. E além disso, algumas voltas depois, ainda teve uma confusão entre os 3 primeiros colocados da corrida, o que fez com que a vitória caísse no colo do Nicolas e ele acabou vencendo essa corrida. Mas ele só conseguiu essa vitória porque ele teve uma pilotagem consistente, ele não perdeu o foco ali no decorrer da corrida, depois que eu ultrapassei ele, ou depois que aconteceu outras coisas na corrida dele, que eu tenho certeza que aconteceu. E além disso, assim como o Dudu, que quando foi ultrapassado ele ficou em vantagem, quando eu ultrapassei o Nicolas, ele também teve uma grande vantagem na pilotagem dele, que é justamente essa vantagem que eu explico nesse vídeo daqui. Então, se você quer se aproveitar disso, quer saber como você faz para ficar em vantagem quando um piloto te ultrapassa também, eu recomendo que você vá assistir esse vídeo, que ele vai te ajudar pra caramba, assim como ajudou o Dudu e o Nicolas. Vá lá assistir esse vídeo.